Olá, aluno, tudo bem? Nessa videoaula de mecânica dos sólidos, vamos iniciar o nosso estudo a respeito dos esforços solicitantes. Vamos começar na aula de hoje aqui com a força normal. Para a gente entender o que vem a ser esses esforços solicitantes, vamos imaginar a seguinte situação. Imagine que eu tenho essa barra, ela está em equilíbrio, ela está submetida à ação dessas forças aqui, que são longitudinais, axiais. Imagine agora que em um determinado ponto dessa barra, eu faço um corte, tá? Eu vou chamar esse corte acontecendo aqui numa seção S, tá? A é a área da seção transversal, então eu escolhi esse ponto da barra e fiz esse corte imaginário, tá certo? Os esforços solicitantes nada mais são do que o quê? São os esforços resultantes aqui da distribuição da tensão na seção desses cortes, tá certo? Que garantem com que essas duas partes aqui permaneçam em equilíbrio. Esses esforços vão depender dos tipos de carregamento que essa sua estrutura, ou essa barra, no caso aqui, estão sujeitos. No caso, quando a gente só tem forças longitudinais axiais, o único esforço solicitante que vai ser o responsável por equilibrar essa parte do corte aqui do lado direito com a parte do corte do lado esquerdo é o que a gente chama de força normal. E essa força normal nada mais é do que o quê? Ela é o resultado da distribuição dessa tensão normal na área da seção transversal. E a gente pode calcular essa força normal a partir dessa equação, no qual a força normal, representada por N aqui, é igual à integral diária de um sigma dA. Sigma é a tensão normal. Em barras que eu não apresente descontinuidade de forma ou de carregamento, eu posso considerar que essa tensão normal é constante, eu coloco ela do lado de fora da minha integral, o resultado dessa integral diária de 1dA, é a própria área da seção transversal, e a partir desse resultado eu consigo, a partir da força normal e da área da seção transversal, calcular a tensão normal que essa barra está submetida. Tá certo? Então o objetivo da aula de hoje é aprender a calcular esse esforço solicitante, que é a força normal, e a partir disso poder determinar qual a tensão de cisalhamento ao longo das seções da barra, e além disso, calcular uma outra grandeza que a gente chama de deslocamento longitudinal. Para calcular o deslocamento longitudinal, vamos imaginar a seguinte situação. Ó. Imagina que eu tenho uma barra que está engastada, e eu aplico uma força F, conforme ilustrado aqui. Se você imaginar do ponto de vista do que está acontecendo nessa seção aqui, dos pontos que formam essa seção, conforme eu aplico essa força longitudinal, essa força aqui é uma força de tração, porque ela está alongando aqui a minha barra, e existe um deslocamento desses pontos que estavam nessa seção para uma outra seção, tá? Devido à ação dessa força. Esse deslocamento longitudinal vou chamar aqui de ΔL, tá certo? E como é que a gente vai equacionar isso? Vamos imaginar que eu estou analisando o que está acontecendo com esse trecho da barra aqui que eu chamei de dx, que após a aplicação dessa força F, aconteceu esse deslocamento ΔX, ou seja, essa pequena deformação aqui. Como a gente sabe que a tensão normal é calculada pela força normal e pela área, e que a deformação ela pode ser calculada como o quanto essa seção aqui aumentou, esse trecho aumentou, dividido pelo comprimento original desse trecho, que é o quê? Dx. Então, quanto aumentou? Delta dx. Quando eu divido esses dois termos, eu tenho o que a gente chama de deformação específica longitudinal. E se eu lembrar da lei de Hooke para um material, que me fala que a tensão ela é igual ao módulo de deformação elástica, ao módulo de Young, vezes a deformação. Se você olhar para essas duas equações, levando em consideração ainda o que está acontecendo nessa terceira aqui, ó, a gente sabe que se o sigma, que é a tensão normal, é igual à força normal sobre a área, e além disso a força normal para o material que está
no regime linear aqui, que obedece a lei de Hooke, essa tensão normal é igual a esse módulo de Young, o módulo de deformação elástica, vezes a deformação. Se essa equação é igual a essa, eu vou igualar o NA, o N dividido por A, igual a E vezes a deformação. Só que a deformação é dada por essa expressão. Então, juntando essas três informações, essa equação fica dessa seguinte forma. Agora, o que eu vou fazer aqui? Eu vou isolar esse delta dx, vou passar esse dx para cá, e vou passar esse E dividindo aqui. Quando eu faço isso, eu chego nessa equação aqui. Se eu fizer uma integral variando de 0 até ΔL, que ou seja, é o quanto aumentou, e de 0 até x, que é o ponto de interesse que eu estou analisando aqui, ó, eu chego numa equação que permite com que eu calcule o quê? A deformação elástica ou deslocamento longitudinal, melhor dizer. Tá certo? Então, essa equação me permite calcular o deslocamento de uma seção X com relação aos pontos que estão aqui no meu engastamento. Tá certo? E eu, a partir da substituição em X aqui, de qualquer ponto da minha barra, eu consigo calcular essa deformação, ou melhor dizendo, esse deslocamento longitudinal. Tá? Eu posso aplicar isso em x igual a zero, que é nessa parte da barra, a deformação vai ser zero. Como aqui está engastado, os pontos não vão conseguir se deslocar. Eles estão presos aqui. E em x igual a L, eu também consigo calcular. Tá? É só substituir o valor do comprimento da barra na equação, que eu vou saber quanto os pontos dessa seção da barra se deslocaram com relação aos pontos fixos aqui do engastamento. Tá certo? Então, essa grandeza ΔL é o que a gente chama de deslocamento longitudinal. A partir dessa equação, que é a equação de uma reta, ó, se você perceber, ΔL é um N, que é a força normal, o módulo de Young, a área da seção transversal, e aqui é x, aqui eu tenho a equação de uma reta. A partir dessa equação, eu consigo determinar quanto vale esse deslocamento de cada ponto aqui de cada seção da minha estrutura com relação aos pontos da seção que está no engaste aqui. Tá? E a partir disso eu construo um diagrama de deslocamento. Agora, se eu tenho uma área de seção transversal que é variável, a tensão normal não vai ser mais calculada daquela maneira simples. Por quê? Porque agora eu preciso conhecer ou determinar qual é a função que descreve a variação dessa área ao longo do x aqui, tá? Ao longo do eixo x. Isso vai impactar no cálculo da tensão normal e do deslocamento longitudinal também, tá certo? Aí nesse caso eu tenho que resolver essa integral mesmo, não vai ter jeito. Vamos agora resolver um exemplo para a gente aplicar esses conceitos que foram estabelecidos agora no início da aula, tá? Então imagine a seguinte situação. Imagine que eu tenho uma barra que está submetida a forças que são longitudinais e axiais, tá? Então as forças estão atuando ao longo aqui do eixo X, tá? Passando aqui pelo eixo da minha barra. Eu tenho uma barra que ela tem no trecho AB um comprimento de 2,5 metros, uma área de seção transversal de 2 centímetros quadrados. Nesse ponto B eu tenho uma força de 20 kN aplicada. No trecho BC, essa minha barra ela tem 1,4 metros. A seção transversal mudou do trecho BC, passou de 2 para 1,2 centímetros quadrados. Eu tenho uma força de 15 kN aplicada nesse ponto. O material que essa barra aqui é fabricada, ele possui um módulo de deformação longitudinal, que é o módulo de Young aqui, 17.500 kN por centímetros quadrados, tá? A gente vai fazer o quê? A gente vai traçar um diagrama da força normal, determinando todas as equações e os valores numéricos que nos permitiram traçar esse diagrama, determinar a tensão normal nos pontos das seções dos trechos AB e BC. Eu preciso calcular nos dois trechos, porque houve uma mudança aqui, tanto de carregamento quanto de área, tá? De seção transversal. E além disso, vamos traçar um diagrama de deslocamento longitudinal. A primeira
etapa na resolução desses problemas de esforços solicitantes é você classificar a estrutura para saber se você vai ter o número adequado de equações e de incógnitas para resolver esse problema, ou você vai precisar buscar uma outra relação que permita você resolver o sistema de equações que você vai encontrar, tá certo? Nesse caso, a nossa barra está engastada na seção A aqui, tá? Esse ponto. Como eu só tenho forças longitudinais axiais, por mais que o engastamento restrinja a translação na horizontal, na vertical e o momento, como eu só tenho ação de forças longitudinais axiais, a única reação que eu vou ter aqui é o HA. Tá? Então eu tenho uma incógnita e uma equação de equilíbrio, que é o somatório das forças na direção x, ó, que é a direção onde essas forças estão atuando, tem que ser igual a zero. Tá? Mesmo o número de equações e o número de incógnitas, a gente classifica a estrutura como uma estrutura isostática. A partir dessa classificação, agora eu posso fazer o quê? Eu posso calcular as reações, ou no caso a única reação que aparece, que é o HA. Tá? Como é que a gente calcula a reação? Eu represento a reação devido ao tipo de engastamento que tinha aqui, certo? Só tenho um HA, porque só tenho forças longitudinais. Eu aplico a condição de equilíbrio para a direção x, que o somatório das forças em x tem que ser igual a zero. Aí eu vou adotar o sentido positivo, como esse que está apresentado aqui nesse referencial. Tá? Então, esse equacionamento vai ficar assim. Ó. HA menos 20 menos 15. Nesse caso, o H vai ser igual ao quê? A 35 kN, tá certo? Então a gente já determinou o valor de H. Agora eu tenho uma estrutura em equilíbrio. Vamos ver se a gente acertou no cálculo da reação. Ó, eu tenho uma força na direção x, no sentido negativo, se eu considerar aquele sistema de referência que eu mostrei na figura anterior. Então eu tenho 35 aqui para a esquerda, 20 mais 15 para a direita, 35. Então essa estrutura aqui ela está em equilíbrio, tá? A partir do momento que você colocou a estrutura em equilíbrio, ou seja, você calculou as reações, você vai fazer o quê? Para determinar os esforços solicitantes em cada trecho, é preciso que você faça esses cortes, que são os cortes imaginários. Então, no trecho AB, eu vou chamar esse corte de 1, no trecho BX, esse corte aqui de 2, tá? Eu vou estabelecer a origem do meu sistema de coordenadas aqui, então aqui é onde o x começa a crescer, tá? Então ele vai variando de 0 até o final da barra aqui. Isso é importante para quê? Para que eu consiga determinar qual é o limite de validade de cada corte. Ó, o corte 1, ele vale de x maior ou igual a 0 até x menor ou igual a 2,5. Então ele vale do ponto A até o ponto B. E o corte 2 vale do ponto B até o ponto C, né? Que é o trecho BC. Então ele vai começar x maior ou igual a 2,5 e menor ou igual a 3,9. Como é que a gente vai calcular os esforços solicitantes? A gente vai ter que trabalhar por trechos agora. Ó. Corte 1, que é o trecho AB. E a validade dele é x maior ou igual a 0, menor ou igual a 2,5. Eu faço o corte e coloco quais são os esforços solicitantes que estão atuando nessa seção aqui. Como a gente só tem a força normal, essa aqui é uma convenção do sentido positivo da força normal. É um sentido que vai tracionar o nosso elemento. Tá? Então, nesse sentido, o n é positivo, maior que zero. Então, agora, eu vou adotar esse sentido para poder aplicar as equações de equilíbrio na estrutura. Tá? E como é que vai ficar isso, então, quando eu aplicar essa equação de equilíbrio? O somatório das forças na direção x vai ser igual a zero. Então, eu vou ter n, porque eu estou adotando esse sentido como positivo, menos 35 vai ser igual a zero. Ou seja, a força normal vai ser igual a 35 kN. Perceba que ela é uma constante. Tá? Então, do trecho A até o trecho B, a força normal, a força que atua em cada seção, partindo de A até B, é uma força de 35 kN, uma força normal.
Fazendo a mesma raciocínio agora, mas para o corte no trecho BC, que eu chamei de corte 2, eu agora aplico na seção do corte quais são os esforços solicitantes que a estrutura está submetida, né? Então, no caso aqui, o único esforço presente aqui vai ser a força normal, tá? E eu faço a mesma coisa, o somatório das forças na direção X tem que ser igual a zero. Então, eu vou ter N menos 35 mais 20, isso tem que ser igual a zero. Ou seja, N vai ser igual a 15 kN. Que também é um valor constante, ou seja, no trecho BC, a minha força normal vale 15 kN. Agora vamos traçar um diagrama da força normal. Tá? Então, como é que a gente traça um diagrama? A gente vai copiar a nossa estrutura, levando em consideração todas as dimensões que ela possui e quais são as forças que estão atuando nessa estrutura, tá? Então, aqui está completo. Aí, o que a gente faz? A gente tem que, no caso, como a gente quebrou essa estrutura em trechos, trecho AB e trecho BC, a gente vai desenhar um diagrama para cada trecho. Ó. No trecho AB, que eu chamei de corte 1 lá, eu sei que a força normal vale 35 kN, foi calculado nos slides anteriores. Então, o valor é positivo, então positivo a gente coloca sempre aqui acima dessa linha de referência, tá? No caso da força normal. Então, 35 vale de A até B. E de B até C? De B até C a gente também calculou. A força normal é igual a 15 kN. Tá? Então, do trecho B, do ponto B até o ponto C, que é o trecho BC, força normal 15 kN. Então, aí está desenhado o diagrama da força normal. Uma vez que eu conheço quanto vale a força normal no trecho AB e no trecho BC, agora eu consigo calcular quanto vale a tensão normal nas seções desses trechos, tá? Então, no trecho AB, eu sei que a força normal é 35 kN, está representado aqui no diagrama. Eu sei que a área da seção transversal é de 2 cm². Eu sei também que a tensão normal é igual à força normal sobre a área. Eu chamei de tensão normal AB, porque é no trecho AB. Então, nesse caso, vai ser 35 dividido por 2, que vai ser igual a 17,5 kN por cm². Agora, olhando para o trecho BC, eu venho aqui no meu diagrama da força normal para saber quanto vale a força normal nesse trecho. Eu sei quanto vale a área da seção transversal, está na própria figura, 1,2 cm². Mesma coisa, a tensão normal no trecho BC vai ser igual a 15, que é o valor da força normal nesse trecho, dividido pela área da seção transversal desse trecho aqui. Ó. Então, o resultado disso vai dar 12,5 kN por cm². Agora vamos calcular o deslocamento longitudinal. Ó. Lembrando que a nossa estrutura está engastada nesse ponto, então os pontos aqui na seção A, eles não apresentam deslocamento, tá? Eles estão engastados. Eu posso representar agora o deslocamento dos pontos da seção B com relação à seção A. Eu chamo isso de deslocamento longitudinal AB, ou seja, quantos pontos da seção B estão se deslocando com relação a A. E eu posso pensar da mesma forma. Ó. O ΔLBC vai ser o quê? O deslocamento longitudinal dos pontos da seção em C com relação à seção em B. E se eu quero calcular com relação ao deslocamento dos pontos da seção C com relação à seção A, basta eu somar esses deslocamentos longitudinais, tá? Pelo um princípio aí da superposição. Com as relações são lineares, eu posso fazer isso. Então, meu ΔLAC, que representa o deslocamento dos pontos da seção C com relação aos pontos da seção A, ele vai ser a soma do ΔLAB mais o ΔLBC. Como é que a gente calcula esse deslocamento? É só lembrar da equação que a gente deduziu anteriormente. Ó. O deslocamento longitudinal vai ser igual à força normal no trecho que eu estou analisando, a posição que eu estou interessado em calcular ao longo da barra, o módulo de deformação longitudinal, tá? Que é o módulo de Young, e a área da seção transversal. Então, no trecho AB, como é que a gente calcula isso? O ΔLAB vai ser igual ao quê? Quanto que vale a força normal nesse trecho? 35
250. Por que eu passei isso aqui de metros para centímetros? Olha aqui a unidade do meu módulo de deformação, quilonewtons por centímetros quadrados. Então é muito mais fácil eu transformar isso aqui para centímetros do que passar isso aqui para metros quadrados, tá? Então passei isso aqui para centímetros, vai dar 250. O módulo de deformação longitudinal, 17.500. 2 é a área da seção transversal. Então os deslocamentos dos pontos da seção B com relação à seção A, o valor desse deslocamento é de 0,25 centímetros, tá? Resultado da ação dessas forças aqui. Já no trecho BC, como é que eu vou calcular isso? A equação é a mesma, só mudei os índices aqui. Eu tenho que ficar esperto agora com a força normal nesse trecho BC, tá certo? Com o comprimento desse trecho e com a área da seção transversal. Então, ó, a força normal no trecho BC é igual a 15 kN, o comprimento desse trecho 140 centímetros, tá? 1,4 metros, passei para centímetros. O módulo de deformação longitudinal 17.500 e 1,2 é a área da seção transversal, tá? O delta LBC deu 0,1 centímetro. Para eu determinar o deslocamento dos pontos da seção C com relação à seção A, é só somar esses dois deslocamentos, tá? Nesse caso vai dar 0,35 centímetros. Agora eu posso desenhar um diagrama de deslocamento longitudinal. Como é que eu faço isso? Eu me baseio nos resultados que eu obtive anteriormente. Eu sei que na seção A, que é o engastamento, não tem deslocamento. Os pontos lá dessa seção estão parados. Eles não têm liberdade de se deslocar. A gente calculou que o delta LAB é igual a 0,25 centímetros, a unidade de medida aqui. Ó. A gente calculou o quê? Que o delta LBC era 0,1. Se você somar o 0,25 com 0,1, vai dar o 0,35, que é o delta LAC. Tá? A relação é linear, então eu traço uma reta ligando esse ponto até esse ponto que a gente calculou de 0,25 e uma outra reta ligando esse ponto de 0,25 até o delta LBC, que é 0,1, ou delta LC, que é 0,35, tá? E dessa forma a gente traça o diagrama de deslocamento longitudinal. Então, como vocês viram, é um pouco trabalhoso, mas não é nada difícil de ser resolvido. Bons estudos e até a próxima.